Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da primeira semana da novela Teresa, de 22 a 26 de janeiro de 2024. Vamos relembrar a história desse novelão, dessa protagonista víbora, inteligente, astuta, que a gente ama odiar. Vamos lá! Esa hembra es mala, esa hembra se da. Teresa é uma jovem bonita, dedicada e decidida a sair da pobreza em que vive. Para isso, deseja se graduar em uma universidade de prestígio, ainda que seus pais não tenham condições de oferecer-lhe essa possibilidade. Ela é rodeada por pessoas que se preocupam demais com as aparências e condição social. É namorada de Paulo, um jovem rico com o qual pretende se casar. Teresa esconde sua verdadeira condição social. Ela diz que seus pais moram na Europa, quando na verdade ambos trabalham respectivamente como uma costureira e o pai mecânico. Eles vivem numa humilde vila. A Aurora é uma amiga incondicional para Teresa e, como tal, após ela ser humilhada, desmascarada, a consola. Teresa, furiosa, diz à amiga que dinheiro nunca foi problema para Aurora, por isso ela não pode opinar sobre o que é ter que contar moedas para comprar algo. Teresa ainda afirma que enquanto ela anda com roupas de segunda mão, a amiga tem roupas de grife e anda com carro e motorista particular. Teresa diz a Aurora que ainda que doa o que Paulo fez, ela precisa e irá seguir com seus planos, pois sua meta não pode ser perdida de vista. De agora em diante, irá investir no professor Arthur de la Barreira. Teresa diz a Regina que não quer ir a uma universidade pública, mas em uma universidade paga, na qual as pessoas sejam de um nível superior ao dela. Contente, Teresa diz à mãe que seu professor lhe ofereceu os estudos, que ele mesmo irá pagar, pois Teresa é brilhante como aluna. Regina responde que a filha não pode aceitar essa oferta, porque certamente o professor lhe exigiria algo em troca. Teresa se surpreende ao ver Esperança beijando Rubens. Ao perceber que foi vista, Esperança pede a Teresa que não conte para seus pais. Teresa responde que não irá dizer nada. Paulo dá um anel a Teresa e diz que não é de compromisso, mas sim um símbolo da nova relação que deseja ter com ela. Paulo propõe que ele e Teresa sejam amantes e em troca ele a dará uma boa quantia em dinheiro. Teresa se ofende e Paulo tenta beijá-la. Nesse momento, aparece Mariano, que furioso agride Paulo para defender Teresa. Mariano pergunta a Teresa se esses caras são os amigos ricos dela, com quem ela tanto quer estar. Teresa responde que eles são vencedores e que eles têm tudo o que desejam. Mariano a corrige, dizendo que os vencedores são os pais, que eles sim conquistaram as coisas. Os filhos vivem às custas deles, sem mérito algum. Rubens diz à Esperança que prefere que não saiam mais, ou que pelo menos sejam bem mais cuidadosos, pois podem o reconhecer em algum lugar. Paulo, furioso, diz à sua mãe que Teresa o enganou, pois não tem nem onde cair morta e, na verdade, vive em uma vila de quinta. Genoveva conta a Ida sobre Teresa e afirma à moça que não deixará mais que a pobretona se aproxime de seu filho. Ivone, amiga rica de Teresa, dá uma grande festa. Teresa fica surpresa quando vê chegar ao local Paulo junto com a Ida. Esta diz a todos que Paulo é seu novo namorado. A Ida revela a todos, através de um telão, que Teresa é pobre. Teresa, chorando muito, sai da festa correndo. Teresa diz a Joana que gosta de dinheiro e poder e vai se aproveitar dos homens para chegar à sua meta. Rosa pede um conselho a Teresa, pois o médico a recomendou fazer repouso total. Ela quer seguir se dedicando à ginástica, pois quer ganhar uma medalha e orgulhar seus pais. Teresa responde que a irmã deve fazer o que for preciso para conquistar o objetivo, o que quer. Paulo deixa claro que seu noivado com a Ida era só para fazer ciúmes em Teresa. Teresa diz a Ida que doeu muito o que fizeram com ela, mas que tudo o que ela precisa para triunfar tem em sua cabeça, e ambos vão se arrepender do que fizeram com ela.
Teresa adverte Paulo e Aida que um dia vão implorar para que ela os perdoe pela humilhação que a fizeram sofrer. Aida, sarcástica, diz que o máximo que Teresa pode conseguir é um pobretão igual a ela. Aurora procura por Teresa e diz que ser pobre nunca foi um obstáculo ou algo que a importasse, pois o caminho e o caráter de Teresa sempre foram muito mais importantes para ela. Ela fala que dinheiro é apenas um detalhe e Teresa irá vencer muito na vida por seus próprios méritos. Regina se escandaliza quando ouve Teresa dizendo que vai atrás do professor Arthur e, temendo pela honra de sua filha, pede a Mariano que não permita que Teresa acabe fazendo uma loucura. Regina diz a Armando que Teresa foi ver o professor, que ofereceu-lhe pagar seus estudos e que teme o que ele tenha pedido em troca deste favor. Luísa, irmã de Arthur, não se simpatiza por Teresa. Teresa pergunta a Arthur o que ele vai pedir em troca do dinheiro que usará para pagar seus estudos. Ele responde que, por ser uma jovem muito inteligente, deseja apenas que Teresa o ajude em seu escritório no período em que não estiver estudando. Luísa confessa a Arthur sua antipatia por Teresa. Ele diz à irmã que Teresa é pobre e, como é estudante brilhante, vai se encarregar de pagar-lhe sua graduação em troca de seu trabalho. Teresa fica surpresa quando a Aurora diz que Mariano será seu futuro namorado e que gosta muito dele. Teresa, ao perceber o interesse de Aurora por Mariano, diz que ele é um motorista de táxi, mas que até pouco tempo atrás dirigia ônibus. Mariano se aproxima de Aurora e diz que faz trabalhos como motorista e mensageiro, e se ela não se importar que ele não seja rico, poderiam ser amigos. Aurora, muito contente, responde que isso não importa nem um pouco para ela. Teresa tenta fazer Aurora perder o interesse por Mariano, repetindo que ele é muito pobre. Esperança diz a Rubens que vai procurar um trabalho, pois seu irmão precisa de cuidados médicos especiais e sua família não tem dinheiro para isso. Rubens dá dinheiro à Esperança e pede que ela procure um bom pediatra para cuidar do irmão dela. Aurora diz a Teresa que sentiu uma má vibração entre a amiga e Mariano. Teresa então responde que Mariano está apaixonado por ela. A Aurora pergunta se Mariano interessa a Teresa. Ela diz que ele é lindo, mas não tem os atributos que ela julga essencial para se apaixonar por um homem. Regina diz a Armando que não quer que Teresa vá estudar nessa universidade tão cara e que Rosa também a preocupa, pois pediram uns exames a ela para que possa seguir se dedicando à ginástica. Mariano exige que Teresa o diga, porque ela tentou de todas as maneiras rebaixá-lo perante a Aurora, pois ser pobre não é vergonha nenhuma para ele. Hipócrita, Teresa diz que fez isso pois queria evitar seu sofrimento, já que se apaixonar por uma menina rica não seria bom para ele. Mariano acusa Teresa de ter terminado com ele apenas para buscar por um homem rico. Teresa diz a Mariano que ele não deveria ter deixado sua carreira e que ela não suporta mais a pobreza, e realmente foi por isso que o deixou, pois cansou de ser humilhada por não ter dinheiro. Teresa diz a Mariano que nunca deixou de amá-lo, mas sente os ciúmes dele com a Aurora. Mariano diz que ela não deveria nunca sentir ciúmes, nem de Aurora, nem de nenhuma outra mulher. Joana, muito feliz, diz a Regina e Armando que Teresa e Mariano reataram o namoro. Na universidade, Aida e Paulo encontram Teresa e Aurora. Para zombar de Teresa, começam a falar em alto tom que aquela universidade não dá bolsa. Sendo assim, Teresa ou estará de enxerida ou vai estudar às custas de Aurora. Teresa diz que eles não achavam que ela estaria ali, mas que está, e em pouco tempo vai se vingar deles. A Aurora diz a Teresa que está muito interessada em Mariano e que se a amiga realmente não gosta dele, vai tentar algo com o moço. Teresa vê Luísa e oferece sua amizade. Luísa diz que o trato de Teresa é com seu irmão e ela não é uma pessoa de muitas amigas e prefere seguir assim. Mariano diz a Teresa que já voltou a seus estudos, pois a medicina é sua grande paixão. Ele diz que quer se superar e dar uma boa vida a ela. Aida insiste com Paulo para que sejam namorados, pois não gosta de fingir uma relação. Paulo responde que não se interessa em um namoro formal. Mariano diz a Teresa que admira sua vontade de superar-se, mas que às vezes mostra certo desprezo pelas pessoas humildes que a cercam, e isso o desagrada muito. Luísa comenta com Arthur que se encontrou com Teresa na universidade e que ela pediu para que fossem amigas.
Como no primeiro contato de ambas, Teresa, pensando estar falando com a secretária, a tratou mal, ela não passou mais confiança de que é uma boa pessoa, mas uma interesseira. Na apresentação do livro de Arthur, Teresa conhece Rubens e ele se mostra muito interessado por ela. Rubens diz a Arthur, referindo-se a Teresa, que conheceu a mulher mais bela da cidade. Rubens pergunta se Arthur e Teresa têm algo. Ele diz que jamais teve ou terá algo com ela, pois se trata de uma de suas alunas. Aida diz a seu pai que Teresa não tem dinheiro e busca desesperadamente por alguém que a proporcione coisas boas que o dinheiro pode comprar. Regina diz a Mariano que Teresa passa tanto tempo com gente de dinheiro, acreditando que essas pessoas gostam dela, mas na verdade não devem dar a mínima, e pede a ele que a faça entender que seu lugar é junto à sua gente. Rosa participa de uma competição de ginástica, mas antes de finalizar seu exercício, acaba desmaiando. Luísa diz a Arthur que está se dando conta do quanto Teresa é importante para ele. Ela pergunta se ele tem outros interesses na moça. Arthur responde que Teresa é apenas uma aluna esforçada, a quem ele pode e quer apoiar. E quanto ao amor, que após o que Paloma fez, ele não vai voltar a colocar os olhos em uma mulher com esses intuitos por muito tempo. Teresa fica histérica ao saber que sua irmã sofreu um infarto e, chorando, diz a Mariano que certamente vão precisar de dinheiro, o que eles não têm. Mariano tenta tranquilizá-la. Luísa diz a Arthur que acreditava que Teresa o interessava como mulher. Ele responde que não seria ético ter uma relação com uma de suas alunas e que, além disso, Teresa é muito jovem. Luísa diz que não há muita diferença de idade e que Arthur, um homem culto e charmoso, pode chamar a atenção de qualquer mulher. Armando, chorando, entrega a Rosa a medalha que ganhou na competição. Ela diz que fica muito feliz que seu pai se sinta orgulhoso dela, assim como sempre se orgulhou de Teresa. Rosa acaba morrendo. Teresa, chorando muito, culpa a pobreza pela morte de Rosa e jura diante do corpo da irmã que jamais voltará a chorar nem a sofrer por ser pobre. Johnny se sente responsável pela morte de Rosa. Arthur vai até o hospital para apoiar moral e economicamente Teresa. Lá ele se encontra com Mariano, que joga na cara do professor que, por estar no lançamento de seu livro, Teresa perdeu a última apresentação de Rosa e nem tempo de se despedir teve. Mariano pede a seu pai autorização para gastar as economias de sua família no pagamento do funeral de Rosinha. Rubens diz a Esperança que moveu os céus, mar e terra para passar todo o dia com ela, pois irá fazer brevemente uma viagem de trabalho e assim não se verão durante algumas semanas. Esperança pensa que Rubens mente e na verdade vai fazer uma viagem com sua esposa. Furiosa, ela reclama com Rubens. Hipócrita, ele consegue enganar Esperança, dizendo que essa viagem é um pedido de Aida e que logo após a ele irá se divorciar. Rubens garante a Esperança que a mulher que ama é ela e já não sente mais nada por Maíra. Aurora se decepciona quando Mariano diz que Teresa foi sua primeira namorada, que eles já terminaram sim, mas ele ainda a ama e que inclusive estão em vias de reatar o romance. Aurora diz a Mariano que ele não deve desconfiar de Arthur, já que ele é um homem sério e só quer ajudar Teresa. Além disso, se o amor que sentem é realmente forte, nada poderá separá-los. Mariano diz à Esperança que soou muito estranho ela não conhecer nada no próprio hospital em que trabalha. Teresa, fora de si, diz a Joana que Rosa morreu porque não tinham dinheiro para um bom hospital e que prometeu para a irmã que jamais voltará a sofrer por ser pobre. Teresa diz a Aurora que sente algo por Mariano, mas sabe que ele agrada a ela e é capaz de deixá-lo de uma vez por todas, pois em primeiro lugar vem sua amizade e carinho por Aurora. Aurora responde que Teresa não deve se preocupar com ela, pois Mariano confessou que ainda a ama e contra um sentimento tão forte como esse não se pode fazer nada. Luísa se surpreende ao ver Teresa e diz que soube do ocorrido com Rosa. Ela diz que Arthur lhe deu uns dias para que ficasse com seus pais. Teresa diz que isso não é necessário, pois um dia, após enterrar Rosa, sua mãe já estava lavando roupa para fora e seu pai consertando carros na oficina. Luísa se desculpa por ter julgado mal Teresa e diz que agora sim elas podem ser amigas e que agora entende o porquê de Arthur confiar tanto nela.
A Aurora pede a seu pai que a permita fazer uma viagem, pois quer se afastar de Mariano, já que ele ama sua melhor amiga e não suportaria, no momento, vê-los juntos. Esperança conta a Teresa que Rubens viajou com sua esposa. Teresa diz que ela deveria procurar um trabalho, porque não é bom depender de um homem, ainda mais se for casado, que certamente ele se reconciliará com a esposa e Esperança vai perder essa entrada de dinheiro. Teresa procura Rubens em seu escritório e se surpreende ao encontrar Mariano lá.